Podcast Três Irmãos na área. Quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Tchorró. Na minha frente, meu brother, meu irmão Roberto Andrade, filho Borracha. Na mesa operando, nosso diretor Pedro Henrique. E aí, Robertinho, como é que você está? Tudo bem? Boa tarde. Fala aí, meus irmãos, beleza? Fala aí, meu irmão. Tô muito bem, como é que você tá? Mais uma semana braba aqui no Três Irmãos, Paz, né? eu vou te falar, Ontem hein? um episódio muito legal com o padre e hoje mais um episódio incrível. E é isso, semana promete, Robertinho. Se a gente já conseguiu fazer coisas incríveis, a gente se supera. Com certeza, Cara, com certeza. que coisa incrível esse convidado que a gente vai falar com ele aqui hoje. Talvez as histórias mais incríveis, um cara que com certeza já mudou a história do mundo. Robertinho, e antes de anunciar o nosso convidado, eu quero agradecer muito ao nosso parceiro, que é a Guruja. Se você não conhece a Guruja, eu vou deixar agora o QR Code na tela, o link na descrição. Acessem agora a Guruja. A Guruja é quem mais aprova no Brasil em Receita Estadual, Receita Federal, área de controladoria. Então, se você tem interesse em prestar um serviço para o nosso país, hoje a gente vai falar muito de soberania nacional, conheça a Guruja com os melhores professores do Brasil, dedicados para traçar planejamento de estudo com você, lado a lado, até você entrar dentro do estado. A Guruja é a plataforma que mais aprova no Brasil nessas áreas e você tem 7 dias grátis para experimentar aí. Se você não gostei, você vai e desfaz, mas eu tenho certeza que você vai ficar e vai gostar. Então já aproveita essa oportunidade aí, Guruja. Robertinho, é isso. Estamos aqui na nossa casa com nada mais, nada menos. Muitos duvidaram que ele estaria aqui, mas hoje a gente está com o Victor Bolt. E aí, Victor, tudo bem? Obrigado. Muito boa tarde para todos, amigos ao Brasil. Você é um poliglota, né? Você fala, eu acho que 8 idiomas, é isso mesmo? Depende. Aqui. Para que vamos utilizar línguas diferentes, idiomas diferentes? Porque eu sou formado como o tradutor e primeira profissão era tradutor do português. Por isso, até agora, continuo a falar português. Ah, o português foi sua primeira língua, então eu achei que ele se aprendeu depois. Bom, primeiro talvez foi o inglês, mas no Academia Militar fomos instrutados como intérpretes do português, tradutores. E é dentro do exército da União Soviética que eles enxergam esse potencial em você de ter facilidade de aprender outro idioma, e aí eles pedem para você se dedicar nesse caminho para treinar você para isso. Sim, claro, especialmente a União Soviética estava ajudando os países de expressão oficial portuguesa, tais como Moçambique, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Conakry. Por isso, mesmo na Academia Militar Especial, havia uma faculdade especializada nas línguas estrangeiras e uma dessas foi o português. Sabe, Victor, eu fico me perguntando assim, né? Passar pelo que você passou, você ficar preso durante 15 anos nos Estados Unidos, uma tortura psicológica, você deve ter passado por várias outras coisas ali dentro. E assim, não entregar nada, não ter nenhuma delação, coisa do tipo. Eu imagino sim que você deve ter passado por um treinamento dentro do exército, algo que foi muito marcante na sua vida. Eu queria que você me contasse um pouco desse período da sua vida, quando você entra pro exército, como que foi. Até porque, assim, pra galera que tá aqui agora e que ainda não te conhece, o Bolt talvez tenha sido uma das pessoas mais importantes durante muito tempo no mundo, já que ele era uma das pessoas que mais negociava arma no mundo também, né? Então, pra galera entender da sua história, como que você começa nessa vida aí?
Estou a rir porque Por causa do meu boné. o mito, aquela Sacanagem. a legenda que foi criado pelos jornalistas e aquelas da administração dos Estados Unidos, realmente talvez investiram muito dinheiro para criar esse mito, criar mesmo o filme com o Nicolas Cage. Por isso não corresponde na realidade, não corresponde com a minha vida real, aquilo que eu foi fazendo depois de União Soviética deixou a existir. Eu saí do serviço militar e foi exatamente aquele período na União Soviética quando nós acabamos com o regime socialista e a liberdade foi realmente praticamente toda e a gente não sabia como que vai passar, por isso, por azar, eu fiquei a fazer transportação de aviação e por isso realmente transportei muitas coisas, inclusivamente armas, nunca me denou que eu, sim, conheci muitas agentes que estavam vendendo armas, mas isso tudo foi aquela transportação legal entre um país que mandou essas armas e eu transportei para outro país que recebeu essas armas. Isso passa todos os dias, inclusivamente todas as companhias aéreas estão isso transportando. Por isso não vi por que eles estão a dizer esse mito que eu vendi ou era a pessoa mais dangerosa depois do Bin Laden no mundo, talvez. E realmente, mesmo no tribunal dos Estados Unidos, quando o juiz pediu a esses agentes de DEA que me arrestou em Tailândia, disse, quais são, vocês têm fatos para confirmar que ele estava vendendo armas? Aparentemente, não poderiam dizer concretamente nada, nem dar aqueles documentos, nem aqueles testigos que podem dizer sim, eu ouvi, ou ouvi dizer, somente era ouvir dizer, mas nada disso. Nunca teve prova de nada, então. Os Estados Unidos não conseguiram provar. Sim, então, o governo norte-americano não conseguiu ter algumas provas. Por isso, carregaram-me com uma, como se chama, conspiração de matar cidadãos dos Estados Unidos, a Colômbia, e dos oficiais estadunidenses em Colômbia. E quando o juiz em Tailândia pediu, mas como que ele estava a preparar-se a viajar à Colômbia para matar? Não, mas dado que ele aceitou de encontrar aqueles agentes que disseram que eles foram de Farc, mas realmente eram aqueles agentes secretos do DEA. Então, o juiz na Tailândia disse, essa coisa não vale a pena, isso é tudo feito pelo vocês, e sem vocês empisaram aquelas coisas, aquele crime não existe. Entendi. Mas assim, o filme... Mas o dado filme que o sistema... Sim, pode falar. Sim. Mas o sistema nos Estados Unidos praticamente está baseado naquela conspiração. E não vale a pena o que realmente passou, a conspiração aquela substância fantástica que pode fazer milagres. Então, esse milagre foi que me deram 25 anos. E graças àquelas esforços, todas as tentativas do governo russo para me cambiar, trocar, finalmente, isso foi realizado em ano 2022, em dezembro. Mas assim, Victor, só pra mas entender. como que você... Eu até queria saber do começo, Albertinho. Isso. Né? Mais uma vez voltando ali para a história no exército da União Soviética. Com o fim da Guerra Fria, é quando você
monta esse negócio de transporte de cargas aéreo, né? Como que você iniciou essa empresa, né? Porque não é barato você comprar aviões. Né? Aqui no Brasil a gente tem empresas aqui que com 5, 6 aeronaves grandes quebraram, né? Eu não sei se é verdade, até onde que vai, até onde não vai, mas eu ouvi falar que você tinha quase 60 aeronaves grandes, né? Como que você montou esse negócio? Como que... de onde você levantou essa grana saindo do exército e tendo condição de comprar uma empresa dessa? Sim, bom, claro que foi exatamente aquele tempo de oportunidades. Quando eu comecei esse trabalho, primeiro somente o primeiro contrato foi de locação. Então, fui também com muita, digamos assim, assistência dos amigos. Também tentei, perguntei muitas gente. Então, naquela época, dado que a União Soviética era uma grande companhia do Aeroflot, e depois de caída do sistema, eles estão dividindo-se em talvez mais de 300 diferentes companhias. E uma delas aceitou de dar-me para a locação 3 aviões de carga. Esses aviões eu fui somente como intermediário para dar a outro cliente. E depois de 2 anos desse trabalho, já comecei pouco a pouco a comprar aviões. Sim, claro que aviões não eram novos, eram de 25 anos de idade, mas também consegui procurar boas técnicas, boas especialistas, engenheiras, e juntamente nós montamos aquele sistema, aquela companhia, e dado que sempre havia oportunidade na África, havia oportunidade de transporte, de carga, de diferentes países, entre a Europa, África, entre a União Soviética antiga e o Dubai ou outros países. Bom, então foi a oportunidade para mim, pouco a pouco, montar essa empresa. Claro que hoje em dia, talvez mesmo para mim, parece como que eu consegui aquilo. Hoje em dia é muito difícil, aviões estão muito caros e praticamente impossível, mas aquela exatamente época dava aquela oportunidade, quando poderia comprar um avião de 5 toneladas de capacidade ou de 8 toneladas de capacidade, talvez com o preço de Mercedes-Benz. E por isso, pouco a pouco, comecei a ter o contratos, tenho mensalmente o dinheiro que ganhamos, então esse todo dinheiro reinvestimos e conseguimos comprar outros aviões. Talvez não pagamos todo ao mesmo tempo, mas talvez pagamos por, como se chama, com instalações, e conseguimos então comprar todos esses aviões. E no começo era sempre transportando mercadorias da União Soviética para outros lugares do mundo e vários tipos de mercadorias. No começo não era transporte de armas. Em que momento que você começa a fazer o transporte de armas? Bom, principalmente era mercadoria para a União Soviética, porque depois da queda do regime faltavam muitas coisas. Essas coisas, quando todas as fronteiras foram abertas, a gente saiu, por exemplo, em Emirados Árabes Unidos, e aí nós fazemos muitos voos de lá para Moscou, para outras cidades em Rússia, transportando aquela mercadoria que a gente, que havia mesmo 300 ou 400 dólares, viajaram aí, compraram talvez 100 quilos de mercadoria. Parte maior era televisões, era aquelas boomboxes, qualquer outro tipo, e mandaram isso para a Rússia, porque
aquela época o governo não fez um sistema que é muito fácil trazer aquela mercadoria praticamente sem pagar um imposto, passar a alfândega e depois vendê-lo. E depois eu conheci a gente que começou com $200, $300 e dentro de 6 meses já estavam a comprar cada vez 200, 300 mil dólares. E isso realmente foi aquele momento na história quando isso foi possível. Mas o povo russo nessa época não estava quebrado assim com o final da União Soviética? Não foi um período de extrema pobreza aí? Bom, aquela situação foi causada com nossa liderança, especialmente o presidente, o último presidente da União Soviética, o senhor Gorbachev, realmente fez uma traição, porque economicamente, sim, nós havíamos problemas, mas poderíamos fazer aquelas reformas sem quebrar todo, sem destruir a nossa indústria, que havia realmente tão oportunidade, tão reservas, que até agora, tudo que nós temos, uma lado a outra, também tem raízes na União Soviética. Por isso, claro, sim, havia pobreza, mas essa pobreza foi orquestrada, foi realmente a obra das mãos daquela clique que no Partido Comunista havia aquela conspiração de destruir a União Soviética, completamente fazer tudo que começa a guerra civil, mas a gente conseguiu rapidamente compreender, não deixou aquilo, e por isso o povo russo conseguiu compreender o que é que se passa, e muito rapidamente nós passamos aquele tempo. Isso durou talvez 8 anos, mas logo que chegou o presidente Putin, já começamos aquilo tudo a organizar, e agora a Rússia finalmente já tem o seu economia, e a vida da gente é talvez 1000 vezes mais grande que havia naquela época. Entendi. Você viu, eu queria te perguntar, você chegou a assistir o filme, que teoricamente é sobre a sua vida? Você chegou a assistir? O que é que tem ali no filme que realmente é da sua vida e o que é ficção e não tem nada a ver com a história? Bom, principalmente, praticamente todo está aquela ficção. Se eles pediram a mim, talvez eu poderia oferecer outra história mais interessada. Primeiro, nunca me habitei em Nova York, na América. Não tenho um irmão que era o adicto das drogas. E talvez aquelas todas as histórias é reflexão daqueles pensamentos que os americanos têm sobre o mundo, porque não conhecem bem o que é que passa nem na África, nem na Rússia. Toda essa imaginação deles, porque no caráter americano, aquela ideia de vender algo na rua como drogas ou armas é normal, e eles estão a construir que neste filme aquele Nicolas Cage começou a vender aquelas armas na rua. Sim. E na realidade nunca passa dessa maneira, como que é aí. A internet travou um pouquinho aqui no final de sua resposta. Bom, eu acho que alguma coisa que é parecida do filme você era mais bonitão com o Nicolas Cage, né? Eu vejo umas fotos suas assim, você é bem bonitão, assim, mais novo, né? E eu vi que você casou com uma esposa bem bonita também, né? Com o Nicolas Cage, ele vai lá e casa com a modelo. Sua esposa também é bonitona. Eu ia perguntar, as gatas ele pegou, né? As modelos você conheceu, né? Não sei em que parte ter, mas essas modelos foram presentes. Você chegou a sofrer algum acidente de avião nessas viagens, ô Vitor?
Não. Graças a Deus, tudo passou bem e também a nossa companhia, nós tentamos fazer tudo, que a segurança era sempre o primeiro, para evitar esses tipos de acidentes. Mas assim, é algo que é claro e que eu acredito que vai me surpreender muito se não for a verdade, é que os Estados Unidos sempre teve na sua busca, sempre teve na sua captura, ó, quero pegar ele, quero pegar ele, quero pegar ele. E assim, durante todos esses anos, me parece que eles não conseguiam ter êxito nessa busca, né? Sempre que eles iam achar você, você mudava de rota, ia para tal lugar, e mudava. Falaram que chegou a mudar nome de aeronave, de navio. Eu vi uma história, eu até queria saber da sua parte se é verdade, que você estava indo para Atenas e eles descobriram que você estava indo para Atenas e no meio do caminho o avião cortou volta, saiu do radar, foi para algum lugar onde você desceu e depois o avião voltou para Atenas, você não estava no avião mais. Isso aconteceu? Não. Aproveita, esse é o momento. Esse é o momento. É, é completamente falso. Primeiro, nunca me mudou o meu nome, não tenho um passaporte com nome diferente, nunca me tentei fazer isso, nunca me tenho a outra nacionalidade, sempre só havia um passaporte da Rússia. Agora, o que estavam fazendo? Que sempre estavam na minha procura, também uma mentira grande, porque depois de Estados Unidos declararam aquelas sanções e fizeram uma pressão enorme para autoridades em Emirados Árabes Unidos, onde eu tive a minha empresa e fecharam aquela empresa, eu voltei para a Rússia e foi vivendo a vida normal, fazendo outros assuntos pequenos, e nunca me escaldei, nunca havia aquela história que eles tentavam ver se eu estou a bordo desse avião ou não. Essa toda a imaginação desses idiotas que, primeiramente, agora nós sabemos que em Estados Unidos há muita gente que tem seu único objetivo na sua vida, é ter o acesso para o dinheiro do governo e pagar esse dinheiro para nada. Por exemplo, no meu caso, durante o tribunal nos Estados Unidos, em Nova York, o que passou? Quando o juiz perguntou àquela gente de DEA, quanto que dinheiro vocês estão pagando para toda essa operação? Aparentemente, só para esses agentes secretos que estavam tentando dizer-me que eles são colombianos de Farc, eles pagaram para $9 milhões de cada um. Ok? Não. E para toda a operação, para 2 ou 3 encontros, eles finalmente pagaram $150 milhões. E para essa equipe de DEA, o meu caso foi o segundo. Primeiro foi o caso do Monzer Alcázar, e depois de mim foi mais 12 diferentes pessoas que eles arrestaram com a mesma gente, esses 2 agentes que puseram a mesma história, que esses agentes são de Colômbia, são de Farc, que eles compraram armas e esse dinheiro que tem, talvez eles receberam de venda da droga, por isso não é CIA que foi para trás de mim procurar, mas foi DEA. Mas eu, na minha vida, nunca havia algum caso ou nunca me fez algo com drogas. Eles sabiam muito bem isso. E no tribunal nos Estados Unidos, quando foi tudo descoberto, eles não poderiam explicar por que DEA foi para o senhor Booth, porque eles o que foi vender as drogas? Não. Foi vender as armas? Eles dizem que sim, mas juiz eu não vi fatos, nem provas, nem algo que confirma que ele está fazendo isso. Por isso, toda essa história é como que parece, como tudo agora na América, parece uma show.
para a gente, e a única objetivo de todo esse show é finalmente dinheiro. E quando a gente está seguindo o dinheiro, está a compreender o que é que se passa, nos Estados Unidos, o que é que se passa agora em política estadunidense, exatamente a mesma história, porque se tem dinheiro, eles querem roubar esse dinheiro do governo, e mais nada. Tudo, então, foi uma armação de um órgão dentro dos Estados Unidos para roubar o dinheiro do povo americano, e aí você Sim, é a vítima dessa história. Sim. Todas pagadores dos impostos americanos. E agora sabemos por que o orçamento dos Estados Unidos agora tem o déficit de 2 trilhões de dólares, exatamente para esse tipo da gente que está despensando. E sabemos, quando o presidente Trump fechou aquela USAID, quais são os programas, eles pagavam 5 milhões para algo como foi aí, histórias inimagináveis por todo o mundo, sim? 5 milhões para essas como se chama, aquela gente de orientação sexual não correta. Cultura woke. Vogue, sim. E sabemos isso muito bem, o que isso aí passa. Sim, claro que eu fui não somente a vítima desse processo, mas também na minha história foi a primeira. Como que pode demonizar uma pessoa, porque ele é russo, e depois utilizar a mesma tática para começar a demonizar o país, a Rússia? O que passou comigo dentro de 10 anos começou a passar com a Rússia, com sanções, com essas todas as histórias, o que passa, que nós queremos não sei o quê, que fazemos algo estranho, mas nunca eles tentavam mesmo imaginar algo mais próximo para a realidade. E agora nós sabemos que isso foi o plano preparar o conflito com a Rússia. E nós vemos agora que exatamente isso passa. Os últimos 3 anos já temos a guerra aberta contra a Rússia, onde aqueles todos os países, mais de 50, que tentam nos destruir e utilizam a Ucrânia somente como como se chama? Uma bucha para quebrar a Rússia. Sim, aquela arma para quebrar a Rússia. Mas isso não passa. O ariete ali, né? Pra romper a barreira. Caramba, Vitor. Então, assim, a gente tem que jogar toda a nossa pesquisa de hoje fora, porque tudo que a gente leu aqui pra perguntar pra você é falso. Você realmente, então, não negociou com Osama Bin Laden, você não fez negócio com a Al-Qaeda, você não negociou com o Talibã. Nunca? Nunca. Essa também outra história. Quem que foi criar o Al-Qaeda? Foi os Estados Unidos. Sim. O CIA que criou essas coisas de terroristas. Quem que foi criar o Talibã? E agora, o Talibã havia 5 milhões de dólares, entendo, pagando para pessoa que vai me matar, porque depois que foi aquele incidente com um dos aviões que eu também utilizava, foi preso em Kandahar, e nós conseguimos organizar, quando esse avião conseguiu sair aí, as pilotas fugiram de Kandahar, e depois o Talibã disse que eu sou o inimigo número 1. Por isso, todas essas histórias, quando a gente vai compreender e saber a realidade, vai compreender que isso tudo, de novo, uma show que Estados Unidos tentavam vender para todo mundo. Tá, mas aí eu te pergunto, com o fim da Guerra Fria, a União Soviética detinha de um material bélico enorme, gigantesco, né? Tinha muitas armas. E a gente vê muitas armas que eram produzidas na União Soviética que foram espalhadas pelo mundo. Por exemplo, as famosas AK-47, né? Como que essas AK-47 elas saem
da Rússia, da União Soviética, e vai para outros países do continente africano, outros países do Oriente Médio? Como que esse armamento é distribuído pelo mundo? Bom, primeiro, durante o tempo soviético, o governo conseguiu e também tentou ajudar os países do Pacto de Varsóvia de criar, de estabelecer a sua indústria de produção de armas. Por isso, muitos países, Polônia, Hungária, România, Bulgária, Iugoslávia, estavam a produzir AK-47 e vários outros armamentos sob a licença da Rússia. E por isso, praticamente 80% de AK-47 que está no mundo não foi feito em Rússia, foi feito em outros países, inclusivamente em China. Em China. Por isso, dizendo que a Rússia somente deixou e todo o armamento que havia saiu, não, isso não foi verdade. O governo russo, mesmo na mais difíceis período da sua história, em anos 90, nunca vendia aquele armamento sem controle. Sempre era um monopólio do governo para a venda desses armamentos. E tudo que foi vendido já tem uma lista, tem todos os países que oficialmente receberam aquelas armas e sempre pagavam grande atenção que esse armamento não vai acabar em mãos de terroristas, porque não esqueça que a Rússia, depois de 94, havia o conflito armado no nosso região de Chechênia. E essa região, porque aquelas terroristas muçulmanos foi, de novo, um projeto de CIA, de todas as inteligências que tentaram utilizar isso para destruir a Rússia. Era difícil, porque no momento quando a União Soviética não existia, praticamente tentavam destruir as forças armadas. Nesse momento era difícil de ter mesmo alguns regimentos capazes de fazer aquelas ações para estabelecer o controle sobre esse território. No Ocidente, as pessoas falam que com o fim da Guerra Fria tinha muita corrupção na União Soviética. E através dessa corrupção, muitas armas foram vendidas de forma ilegal. Então isso não aconteceu. Todas as armas que saíram registradas e com destino correto. Mesmo, e rolou essa parada de corrupção aí? O que você pode falar disso? Mas também não, eu tenho que lembrar que a União Soviética foi dividida pelos 15 países diferentes. E a parte da Rússia havia a Ucrânia, que havia talvez o estoque de armamento provavelmente muito próximo para aquele do Rússia. E isso que foi vendido, mas também, dado que eu conheço, naquela época tentavam vender sobre o controle do Estado. O que passou mais tarde, não sei, mas dado que eu personalmente conheço aquilo que eu vi pelos próprios olhos, posso dizer que foi tudo organizado. Não havia alguma corrupção nesse sentido. Sim, havia anos muito difíceis quando havia problema com banditismo na Rússia, que havia outros problemas, tá? Que havia, mas dizer que era um sistema quando vendiam todo para fora, não, isso não foi verdade. Então quer dizer que na Ucrânia, se você acredita, pode haver indícios de corrupção e muitas armas você acredita que saiu da Ucrânia? Sim, claro. Quando a Ucrânia um dia, como se dizer, amanheceu de ser um país independente, o volume de sua economia era igual à França.
o volume de forças armadas era também igual à França mais a Alemanha combinado. E tudo isso foi completamente disseminado. Todas as empresas que produziam muitas armas eram na Ucrânia. Na União Soviética, a Ucrânia era a mais avançada república, com potencial de produzir tudo, de motores para aviões, de armamentos diferentes, porque esse foi integrado. E nós nunca pensamos que vamos viver um dia quando a Ucrânia vai ser separada, porque nunca havia... Pessoas não poderiam mesmo imaginar como que isso será possível. Nossa, Por então isso, foi um desafio gigantesco pro Putin, então. Foi tirar São Paulo do Brasil. Industrializar de novo aí sim. a Rússia. Com a separação, perdeu várias indústrias, então, pelo que você está falando. Bom, sim, claro que havia muitas indústrias em Rússia, conseguimos desenvolver isso todo, mas queria dizer que mesmo a população da Ucrânia em 1991 era cerca de 52 milhões de habitantes. Agora estão dizendo 27 milhões de habitantes. O que passou que um país mais rico da União Soviética agora talvez é mais pobre país da Europa. E isso é o resultado daquela política de corrupção, política de tentar ser mais europeus que europeus próprios, e aquela política de tentar fazer guerras contra os próprios irmãos na Rússia. Ô Vitor... Pra gente voltar lá na época que começa a nossa história aí, onde você fica famoso no mundo. Então, na verdade, o que você tinha era uma empresa de transportes. Aí na Rússia você sempre foi, então, um empresário. É isso que você é na Rússia. É assim que a Rússia, o povo russo, te vê, um empresário bem-sucedido. Depois que ele sai do exército, né? Que antes ele estava no exército. Você vira um empresário bem-sucedido. Existia, né, essa negociação de armas. Então, se era uma transportadora, quem negociava era diretamente com o governo russo? Essa liberação de armas? Quem fazia essa negociação? E onde você entrava? Estou, mais uma vez, repetindo. Eu só fazia o transporte. Sim, Aquela época na Rússia era a monopólio de uma companhia do Estado que sempre estava a vender os armamentos novos ou de segunda mão para o mundo. E era impossível de comprar algo do exército, era impossível comprar algum armamento no mercado em quantidades industriais ou aqueles armamentos que realmente estão necessários a outros países. E todas essas histórias, de novo, o que o Hollywood está tentando mostrar que a Rússia naquela época era um país sem regras, sem lei, mas a realidade foi diferente. Aquela época rapidamente acabou, aquela durou talvez 4, 5 anos e finalmente todos estavam já compreendendo que temos que fazer algo muito mais diferente. Por isso conseguimos estabelecer aquela ordem própria. Sim. Ô Vitor, e no dia da sua prisão, pelo menos os Estados Unidos alegam, né, que eles gravaram a conversa, gravaram através de 2 gravadores diferentes, para não ter problema, e que na conversa eles falam que você afirma ali que essas armas é para matar americano, então tá tudo certo, né? Matar estadunidense e tal. E foi nesse momento que eles foram e te prenderam. Esse dia, se você parar para pensar nesse dia, você consegue enxergar toda essa armação? Claro que passou muito tempo, eu pensei muito desse dia, mas finalmente cheguei à conclusão, se sim, esse passado, então eu deixei esse passado, sim. Foi um dia muito difícil, mas consegui passar pela essa toda a experiência e pensei que na vida temos que receber tudo que o
o Deus está nos mandando positivo ou negativo com a mesma gratidão, porque isso é toda a nossa vida. Por isso, para mim, eu não tenho alguns problemas, o que passou na minha vida, porque no meu coração eu sei muito bem que eu não fiz nada mal, não queria matar aqueles americanos, não queria fazer mal para todos, e muito mais naquela conversa. É muito bem claro, se eu fui naquela época como se chama, o número 1 no mundo de venda das armas, como que foi o fato que eu cheguei para aquele encontro, sem sabendo o que custa? Se eles me perguntaram quanto que custa a Kalashnikov, eu disse, eu não sei. Quanto que custa outra coisa? Não sei. Quanto que custa outra coisa? Não sei. Só a única coisa que eu disse aí foi o preço de avião que eu queria vender para eles. E esse foi o pretexto. Por que eu cheguei para esse encontro? Este é bem documentado e bem claro daquela recordação dessa conversa que nós tivemos naquele dia. A reunião foi marcada para vender o avião. Porque claro, aqui eles falam que tipo, era para comprar mísseis e tal, né? É o que é falado aqui no Ocidente, né? Então, a conversa inicial foi marcada para negociar uma aeronave. Porque eles tentavam amar-me mais de, talvez 3, 4 vezes, dizendo, sim, queremos comprar esses aviões. Por favor, queremos ter um encontro, discutir tudo, assinar os papéis. E quando nós, ok, estou pronto, esses aviões estão aí, pagam esse dinheiro, mandam os seus pessoas e recuperam. Não há problemas. Eles estão dizendo, queremos comprar as armas. Ok, claro, quais armas, ok? Então, foi o bico aí, eu comecei a fazer essas notas, e eles perguntaram quanto custa isso. Eu disse, não sei. Como que foi que o agente que vende das armas mais grande do mundo não sabe o preço que ele vende? Pode me procurar o dealer que venda carros que não sabe quanto que o carro que ele vende custa. Impossível, né? Pô, e aí você fica preso durante 14 anos. E eu vejo hoje, nesse momento, que você é o maior defensor da sua inocência. Mas eu acredito que no período que você estava preso, eles tentaram fazer você confessar que você era o vendedor dessas armas, que você era o maior traficante do mundo. E eles tentaram, sei lá, tentaram te torturar na cadeia para você confessar esses crimes, para justificar todo esse empenho de dinheiro, todo esse gasto público, né? Eles tiveram praticamente 15 anos para fazer isso, mas passou nada, assim, não conseguiram nada, absolutamente. Mas eram torturas físicas ou torturas psicológicas? Dado que esse caso foi muito público, talvez eles não queriam fazer algo fisicamente. Claro que, especialmente durante o tribunal, havia muita pressão, porque eles meteram nas condições muito, muito difíceis, e aquela prisão de Nova York, MCC, que depois foi fechada exatamente para condições dessa prisão que foi completamente fora de qualquer o mínimo o nível humano. E talvez digamos, aquelas guardas que trabalhavam nessa prisão também eram muitos vícios, muitas zangados para razão a outro, não sei porquê. Mas quando depois do tribunal me transferiram na outra prisão, estado de Illinois, já foi a coisa diferente. Conseguiu muito rapidamente estabelecer bom contato com aquela pessoal do prisão e nunca tive o conflito com trabalhadores do prisão. Sempre tratava com respeito e eles também respeitaram a mim. E com os outros detentos também, você nunca teve nenhum problema? Dentro da penitenciária, ali dentro da cadeia, sua vida, lógico, né, mesmo restrita,
não passou por risco, por dificuldade, por, sei lá, nenhuma coisa Bom, mais havia assustadora? talvez alguns momentos, mas graças a Deus não havia nada disso. E tenho que dizer que do lado do pessoal daquela prisão nos Estados Unidos, tudo foi feito conforme suas regras. E nunca me havia problemas, tudo que precisava dava. Talvez havia um acidente quando não havia assistência médica, mas quando a embaixada da Rússia interveniu, eles rapidamente tentaram ajudar e resolver aquela situação. Não posso dizer que havia algo mal, sempre tudo foi conforme aquelas regras, e a gente daquela prisão somente fazia o seu trabalho profissional, e eu tenho respeito para essa gente. Sim. Você ficava em uma cela isolada? Bom, sim, era você tinha a parte contato maior com desse encarceramento de tempo que eu passei nos Estados Unidos foi a célula para uma pessoa, mas manhã deixaram sair para aquela pequena grupo, porque nós tínhamos num bloco especial dentro de prisão e só foram 40 pessoas e foi muito controlado toda a comunicação, mas tivemos a oportunidade de fazer umas classes, ler livros, mesmo eu consegui também compreender como que fazer pinturas, por isso não vou dizer nada mal, tudo foi corretamente conforme aquelas regras que existem no sistema do correção nos Estados Unidos. De onde você tirou forças para ficar 14 anos desse jeito, assim, vivendo num quadrado com pouco sol? Bom, não sei, talvez a fé, talvez ter a nossa tradição em momentos difíceis. Na nossa tradição russa, nós sempre estamos lembrar que toda a nossa história sempre era história de resistência, história de sobrevivência. E talvez para mim, como russo, não era possível de dizendo, eu vou pedir eles de me deixar, vou chorar. Não. Realmente, todas as manhãs eu comecei a rir e por isso tentei de trocar aquela situação. Realmente, naquela situação de estresse, naquela situação quando nós temos muito difíceis situações, o senso de o senso de, como se chama, de humor, de capacidade de rir, capacidade de fazer algumas, como se chama, jokes, não sei se... Umas piadas? As piadas com outras gente que aqui encarcerados também ajudou muito. Você acha que isso está no DNA do povo russo, Victor? Essa resistência, essa resiliência? Você acha que isso realmente está no DNA do povo russo? Porque toda a nossa história, mais de 1000 anos, é sempre história de resistência, de guerras, resistência de sobreviver. Mesmo na minha família, como que na famílias de muitas outras, temos meus grão-avós que são heróis da Guerra Segunda Mundial. Todas as gerações sempre perderam praticamente todo com essas revoluções, guerras, reconstrução. Por isso, no sentido do caráter russo, temos aquele sentimento como que sobreviver, e quando a situação mais difícil, mais fortes, mais forças nós temos, que a natureza, ou talvez a nossa sangue, está nos dizendo o que temos que fazer nessa situação difícil, para não deixar aí como o vítima, como que dizendo, pobre meu, o que eu vou fazer? Não,
Sim, claro que vamos sempre orar e pedir o Nosso Senhor de resolver a situação, pedir a saúde para a nossa liderança e para nossas famílias, mas de resto havia praticamente todos os dias fazer algo que tenha razão para ti. E por isso eu decidi, não vou aqui somente matar esse tempo, quero aproveitar esse tempo no mais senso que é possível. Por isso, consegui ler mais de 5.000 livros em vários idiomas, fazer um pouco de esporte, fazer todas essas atividades. E talvez havia o sentimento que me falta algumas 2 horas por dia para acabar tudo que eu queria, mesmo em prisão. Você tinha algum contato, sei lá, através de cartas com alguém? Chegava alguma notícia para você de alguma forma no tempo que você esteve preso? Sim, claro. Havia muita gente de todo mundo que me mandava muitas cartas e não consegui mesmo responder a todos. Claro que muita gente da Rússia que me mandou a cartas, e aquelas cartas eram também uma mensagem. E quando tu lia aquela carta sincera, quando eles estavam a te desejar para sobreviver a isso todo, sempre me dava aquela força de compreender que eu não sou aí completamente abandonado. E também havia muita gente dos Estados Unidos que me escreveram uma carta com algumas deles. Até agora estamos em contato. E eles mandavam-me muitos livros, mandavam-me o que foi possível, jornais, por exemplo. Por isso, eu estou muito agradecido a toda a gente que, durante esses todos 15 anos, tomavam o seu tempo, pegavam aquele interesse, daram o que passou na minha vida e mandaram-me mensagens. Você era casado? Tinha filhos já? Sim, tenho uma filha, sim. E como é que foi viver esse tempo longe? Bom, claro que é difícil, depois de novo restabelecer a família, mas graças a Deus tudo passa bem e não posso dizer nada mal. Estou todos os dias, talvez, o homem mais feliz que havia antes. Ô, Vitor, você agradeceu o Putin pessoalmente? Bom, não havia até agora essa oportunidade. Quando vou ter, sim, claro que vou agradecer pessoalmente. No Brasil, o pessoal fica pensando, né? Tipo, o governo russo fez várias propostas para o governo americano, né? Chegou a oferecer até 15 presos, né? Ó, toma esses 15 aqui e me dá o Vitor de volta, né? Então, assim, a importância que você teve para o governo russo, né? Várias e várias propostas, né? Tem alguns que falam que a proposta que os Estados Unidos aceitou era como se trocar uma AK-47 por um revólver Taurus, sabe? Não. Eles aceitaram a pior das propostas, eles aceitaram, assim. Eu queria entender de sua cabeça o que você pensa sobre isso. Talvez só era, dado que eu fui o primeiro russo que foi arrestado pelos estadunidenses em terceiro países e não foi extraditado, foi ilegalmente, praticamente roubado de Tailândia para Estados Unidos, e depois de meu caso, foi mais de 56 cidadãos da Rússia que, exatamente na mesma maneira, foram capturados em terceiros países. Por isso o governo russo queria fazer algo para acabar aquela prática. É praticamente de novo como se chama, prática que havia com escravos nos séculos passados.
quando os americanos somente roubaram os russos por todo o mundo para criar aquela fundo de troca ou de câmbio futuro para vários seus pensamentos políticos. Câmbio de ser humano, né? Só os Estados Unidos para arrumar uma dessa, né? É a história do ditador da Libéria? Essa é verdade? Você chegou a negociar com esse cara? Não, nunca me fez o encontro com o Charles Taylor. Aquela Charles toda Taylor. foi imaginação. Sim. Havia uma pessoa com que eu havia algum assunto e ela tentava dizendo que ela estava em contato direto com Charles Taylor e talvez todas essas estão histórias dessa pessoa que encontrou, mas a realidade foi completamente diferente. Porque essa aí acho que saiu de novo agora, né, Cableira? Acho que o ano passado acho que saiu uma reportagem falando sobre isso em vários jornais aí, que você tinha voltado, depois de 14 anos voltou a negociar aí com o Iêmen, com a Libéria. Que essa conversa de hoje ela é tão importante. A gente estava conversando aqui antes de começar o episódio com o Vitor, né? Ele falou assim, pô, eu vou contar de novo essa história. Né? Eu já contei várias vezes essa história. Mas desculpa, pode falar. Hoje em dia não temos bastante tempo para discutir tudo e para explicar aos meus amigos em Brasil a verdade. Talvez próximas vezes, se vai me de novo invitar para chegar no seu podcast, com grande prazer, vou continuar aquela história e já talvez podemos ter todas as questões da gente que está seguir o seu podcast e podemos ter um diálogo franco e talvez que depois disso não vai mais questões o que passou na realidade. A gente falou várias verdades aqui, né? Sim. Especialmente hoje em dia é muito importante porque o mundo está trocando. Hoje em dia não é possível que um país está tentando mandar todos os outros países fazer o que eles querem, claro. E por isso, nessa época, para compreender o que passou no meu caso, é também muito importante para compreender por que hoje em dia temos essa situação que temos, com a estabilidade do mundo. E quando aquele sistema antigo e eles não querem negociar um novo ordem do mundo justo, próprio, quando não vai já ter o roubo de outros países utilizando o seu sistema financeiro, vamos compreender muito claro que todas essas histórias só têm única coisa para explicar. Essa para eles o pretexto, porque eles têm o plano como conseguir continuar a dirigir o mundo. Mas essa época já acabou e nós vamos viver vendo um novo ordem. O ordem onde todos os países têm igualdade e podemos cooperar, mas não fazer aqueles conflitos por nada. Como Sim. que passa agora. Você estava falando que o Brasil tem um papel fundamental na nova geopolítica mundial. Como que você vê esse papel do Brasil? Primeiro, o Brasil, com um país mais grande na América do Sul, tem um papel muito importante, porque o caso do Brasil é o caso de não só desenvolvimento, sucesso, quando agora, hoje em dia, o Brasil realmente é um país industrial, que está produzindo muitas coisas avançadas. Ao mesmo tempo, o Brasil tem o voz independente, que não só quer seguir todas as instruções que a Casa Branca vai dizer o governo do Brasil de seguir, porque tem interesses do Brasil. E, aparentemente, quando cada país vai seguir o seu próprio interesse, aqueles interesses, aparentemente, são mesmos. Sim? Estabilidade, o comércio, projetos comuns,
o desenvolvimento de câmbios e troca de tecnologias. E penso que esse é o futuro. E temos muitas coisas onde o povo russo e o povo brasileiro podemos cooperar. Sim, claro que temos essas todas distâncias, mas vamos agora ver qual a importância tem, por exemplo, o fertilizante da Rússia para o setor agrário do Brasil. Talvez para a Rússia também é importante aqueles produtos que o Brasil produz, o café, outras coisas importantes, maquinaria do Brasil. Isso também é muito, muito importante. E muito mais importante que o povo pode viajar, conhecer de perto, compreender o que passa no país, porque nossos dois países, os últimos 30 anos, fizeram muitas coisas e completamente temos países diferentes que foram há 30 anos. Ô Vitor, assim, você viu essa semana, Cabeleiro? O Brasil vai, teoricamente, colocar o primeiro foguete dele em órbita. Você viu isso aí essa semana? Não vi, não. Né? E é um passo para a gente histórico, uma coisa que a Rússia conseguiu, né, na época talvez mais difícil da Rússia, foi desenvolver tão rapidamente a parte tecnológica e espacial dela. A Rússia ainda tem esse projeto espacial ativo. Você acha que dá para a gente fazer alguma parceria aí, já agora que você tem uma cadeira aí no parlamento? Ou a parte da cadeira no parlamento russo também não é verdade? Bom, eu sou o membro do parlamento regional em Ulyanovsk, a cidade de Ulyanovsk, que é aquela cidade onde o Lenin, o fundador da União Soviética, foi nascido. E também sou o membro do Conselho Central do partido LDPR, esse partido democrático liberal fundado por o senhor Zhirinovsky. E esse é o partido mais antigo da Nova Rússia. Por isso, o nosso partido é o número 2. Sim, nós somos a oposição ao partido do poder, mas a posição construtiva. Se nós criticamos, mas também nós estamos dizendo e suportando o partido do poder quando eles estão fazendo as coisas corretas. Nesse sentido, para mim é grande prazer fazer tudo que eu posso fazer na minha capacidade pessoal para ajudar o meu país vencer nessa guerra, nesse conflito como este, e conseguir o desenvolvimento da Rússia, porque nós temos tudo para o país mais grande do mundo, o país mais rico, talvez, em muitas coisas. E muito mais importante é que tenhamos aquelas pessoas, aqueles homens que também é mais inteligente, talvez, do mundo. Esse é o melhor valor da Rússia que nós temos, a nossa gente. Ô Vitor, você acredita que a Rússia tinha que ser um protagonista maior nessa guerra que acontece em Israel? Desculpa, não compreendi. Protagonista Israel recente atacou o Irã, né, que é um grande parceiro comercial da Rússia. Você acredita que a Rússia tinha que se posicionar mais firmemente com esses ataques que Israel tem promovido? Bom, primeiro a Rússia tem um papel importante porque a Rússia é o único país que pode falar simultaneamente e tem as relações de confiança com o Irã e ao mesmo tempo com Israel. Sim. Por isso a Rússia tentava utilizar essa posição de negociar, explicando que dois países que mesmo não têm a fronteira comum, fazer essa guerra na distância não vai dar nenhum resultado. E penso que esse conflito foi também para essa política de Estados Unidos, quando o Israel recebeu um apoio imenso durante toda a sua existência. E agora aquela política agressiva do Israel contra todas aquelas regiões, tentativa de não dar a palestinos a sua soberania,
talvez não vai dar muitos resultados para Israel. Claro que para nós, Irã é o nosso vizinho, é um parceiro histórico, parceiro histórico, temos muitas ligações culturais, comerciais, e nós queremos ter boas relações praticamente com todos os países. Para a Rússia, nós não pensamos e não estamos ver o mundo que esses são nossos inimigos, mesmo com os Estados Unidos. Veja que passa com esse processo quando o nosso presidente está falando com o presidente Trump, tentando explicar o que os povos da Rússia e da América podem fazer juntamente e o que vão perder se vamos fazer uma guerra entre nós. Porque se Estados Unidos decidem atacar a Rússia, é o fim da civilização nesse planeta. Porque nós, o único país no mundo que podemos destruir Estados Unidos ao mesmo tempo. Por isso, sim, claro, talvez a nossa economia, talvez 3, 4 vezes mais pequena que a dos Estados Unidos, mas nós temos economia real, temos as mais grandes reservas de gás natural, temos bastante o petróleo, temos muitas outras coisas, tecnologias, inclusivamente a única tecnologia nuclear no mundo que permite utilizar a energia atômica sem limites. E claro que isso é muitas questões que talvez se o Trump realmente inteligente e quer realmente fazer uma reforma dos Estados Unidos, ele está discutindo, está compreendendo o que Putin está dizendo a ele. E penso que se o Trump vai sobreviver e não vai ser morto pelo tentativo na sua vida, talvez ele vai conseguir estabelecer talvez prevenir aquele conflito e depois fazer normalização dessas relações que é muito importante para todo mundo. Por isso, quando tem a notícia do meeting de Putin e do Trump, essa é uma notícia número 1 do mundo, porque toda gente no mundo está compreendendo. Por isso o encontro depende do futuro do planeta. Mas ao mesmo tempo que o Putin está disposto a conversar, você vê que o Trump ele não está disposto a abrir mão da hegemonia do dólar, ele não está disposto a abrir mão das sanções. O único país que aplica sanções no mundo inteiro, inclusive tem mais de 1000 sanções dos Estados Unidos na Rússia, né? Então, assim, dá para conversar com esse tipo de pessoa que pratica isso. Inclusive aqui eles falam que sanções bem dizer, é uma arma. Dependendo do país que se aplica, é como se fosse uma bomba atômica. Sim, claro, sim. Contra a Rússia, hoje em dia, nós temos 28.500 e tal sanções. É louco, realmente. E todas essas tentativas de matar a nossa economia, matar a nossa produção, destruir, não deu nenhum resultado. Por isso, o Trump conseguiu, isso não funciona. O que eu vou fazer? Fazer a guerra para... Também Estados Unidos vão perder todos. Porque nós realmente temos bastante bombas nucleares, todas essas armas mais modernas que podem destruir Estados Unidos, talvez mais de 1000 vezes, ok? Mas o nosso presidente, a nossa liderança, está tentando, explicando a essa gente, vocês estão ameaçando, estão fazer toda para essa guerra na Ucrânia, que para nós, para russos, nós estamos vendo essa guerra como guerra civil. Porque dois lados desse conflito povo, né? falam a mesma língua. O russo, os militares ucranianos, quando utilizam a rádio, estão utilizando o russo, não estão utilizando o ucraniano. Imagina que para nós esse conflito é conflito mais interno. Claro que eles estão utilizando a Ucrânia para fazer a anti-Rússia, mas isso não vai funcionar. Nós vamos conseguir vencer nesse conflito. Para nós, essa guerra é da existência.
Porque a Ucrânia, para nós também, o centro histórico, de onde a Rússia começou. E nós não podemos destruir a nossa igreja, destruir todos aqueles lugares mais importantes na história antiga da Rússia, pela gente que não está mesmo apreciando essa história, pela gente que não tem nada a ver com a história daquela gente que sempre habitava na Ucrânia. E a Ucrânia foi uma formação artificiada, não existia antes que os bolcheviques, depois da Revolução, e o Lenin que decidiu de fazer essa Ucrânia nesse momento, onde a parte maior nunca havia nada a ver com aquela pequena entidade que chamava, não mesmo nessa época, pessoa não dizia Ucrânia. Sim, esse termo foi inventado em Áustria-Hungária, antes da Primeira Mundial. Será que nesse momento o Putin não tem que se aproximar mais do Xi Jinping e mostrar, Trump, acabou. Olha o bloco que a gente montou aqui, o BRICS é muito mais poderoso economicamente, em produção, em indústria, para dar um fim de uma vez por todas? Bom, Putin e Xi Jinping juntos. Sim, o BRICS é uma força mais grande que o NATO, que o Ocidente. Por quê? Porque população, tendo o China, o Índia, o Brasil, a África do Sul, e agora mais de 15 outros países, realmente nós somos agora a parte maior, tá, do mundo. E o Ocidente ficou a minoria. Por isso o Trump está tentar escutar o que porque eles têm problemas internos tão grandes que ele não sabe como que resolvê-lo. Sim, conseguiram completamente destruir a própria indústria, a própria sistema de finanças, a própria sistema de segurança social. E hoje em dia, realmente, na América, nós estamos a ver com esses recentes protestos no King, no Reis, o que passou? Que eles praticamente estão no início da guerra civil nos Estados Unidos. E agora, para eles, tem a guerra com a Rússia, é uma loucura. Eu penso que o Trump é um homem razonável, que quer bem para o seu país, por isso, esse é o interesse nacional dos Estados Unidos, acabar esse conflito. E talvez acabar outros conflitos. Mas os globalistas, que vão tentar fazer tudo para não dar o Trump fazer isso facilmente. Veja o que passa na Europa. Talvez que essa gente fugiu do clínica psiquiátrica, esse Macron, que eles estão a propor, ou o primeiro-ministro da Britânia, ou o chanceler da Alemanha. E agora nós estamos pensando, temos que fazer algo com isso, mandar talvez médicos para dar a eles qualquer medicamento que eles compreendem, que não pode jogar com esse fogo. Esse fogo vai completamente destruir a Europa primeiro, porque se eles vão envolver nesse conflito abertamente, nós não vamos aí tentar fazer um ataque para a Ucrânia. Não, vamos diretamente mandar roquetes para Londres, para Paris e para Berlim. E acabar esse conflito muito rapidamente. E pensa que nesse momento o Trump vai intervenir? Não, porque para ele, esse também é o inimigo número 1. Entendi. Assim, o Cabeleira estava falando do Trump e talvez sobre o Putin enrijecer as relações, esticar essa corda definitivamente para que ela se arrependa, para se arrebentar naturalmente, ele sabe, só estica ela e vamos deixar ela arrebentar e deixa ele para lá. Mas a postura do Trump, apesar do que o que ele fala é diferente, eu vejo o Trump com uma postura sempre pacifista, desde que ele chegou nesse segundo mandato. O interesse, pelo menos direto e maior que eu vi sobre Israel e Palestina, pelo menos noticiado aqui pra gente, partiu dele. Eu vi ele já com o Putin em tentativas de negociações diretas, inclusive pessoais, em mais de uma vez. Eu não sei, o Trump a gente vê muita força na palavra dele, mas eu vejo nas ações que ele tem agido para resolver
conflitos e não para esquentar conflitos. Acho Claro. que o Putin também. O Putin não é o cara que o Cabeleira que solicitou aqui, sabe, de enrijecer relações. O Putin hoje vem com uma pessoa muito mais madura de negociar fortemente com todo mundo e extrair o melhor de cada lado, não é isso? Nossa, você não tá vendo o que tá acontecendo na Venezuela, não? Exatamente correto. Trump tá atacando a Venezuela, velho. Acho que valeria a pena ver o que Trump está fazendo, não o que ele está dizendo, ok? Sim, sim. E com esta lógica está claro o que Trump está realizando. Ele vai dizer tudo que os seus inimigos querem escutar, solamente para dar um momento para ele preparar algo diferente. E depois, mira, ele estando dizendo, veja o que passou com este Tomahawk, aqueles mísseis de cruze. Ele disse, sim, vou ameaçar, ok, venha cá, vamos discutir. Quando ele veio, não vamos dar nada, nós temos muitas mais, precisamos todo para nós próprios. E claro que essa foi uma tática do Trump. E se vamos analisar todas as suas recentes ações, não palavras, está claro um sistema. E compreendendo que para Trump, agora, aqueles inimigos democratas dentro dos Estados Unidos, inimigos na Europa, talvez tenha prioridade número 1. E depois, nessa situação, conflito com a Rússia é uma loucura. E talvez ele está dizendo, eu não vou dar dinheiro. Se europeus, vocês querem comprar essas armas, compram. Eu preciso de armas, porque praticamente Estados Unidos hoje em dia é bancarrota, precisam vender tudo somente para pagar as suas contas. Por isso, vamos lá ver o que passa. E essa situação muito, muito interessante. Talvez nunca existia por últimos 100 anos, quando nós vamos lá ver aquela transformância de todo o mundo, de geopolítica. E se os Estados Unidos não querem compreender e vão continuar a fazer as mesmas coisas, duas coisas que podem passar muito rapidamente. Com essas todas as sanções, agora, em mundo, o dólar já não tem a importância como havia há 10 ou 20 anos. E se o mundo não quer utilizar o dólar, esse dia vai o dia último dos Estados Unidos, da sua vida sem problemas, porque se em mundo somente os Estados Unidos podem imprimir o dinheiro e dar para todo mundo e comprar o que eles querem, sem tentar fazer nada. E se essa época, se outros países não vão aceitar dólar, o que os Estados Unidos podem fazer? O que eles vão produzir para pagar aquela mercadoria que eles não produzem e precisam tudo, de medicamentos de China, de todas as partes dos outros, daquilo que eles estão comprando do Brasil, da Rússia, de outros países. Por isso, a situação para os Estados Unidos é muito, muito difícil. E não sei como eles vão resolver isso. Mandaram alguns superchats aqui. O Gabriel mandou um perguntando: você acha que os ataques dos Estados Unidos hoje na região da Venezuela seguem a mesma tática que usaram com você para justificar sua prisão? Bom, para o Trump agora, ele é um grande artista. Como que fazer destruir a atenção? E ele sabe como que criar os escândalos. Ele sabe como que criar aquela situação quando todo mundo vai escutar o que ele diz, não o que realmente passa. Penso que para ele, aquela situação com Colômbia, o que passou hoje em dia com o presidente da Colômbia, quando ele disse abertamente, aquela que vocês estão matando no mar eram somente pescadores, não eram traficantes de drogas, porque por que vocês estão fazendo isso? Mas realmente, se antes a gente estava pensando algo diferente, e quando todo mundo está vendo o que passa,
eles estão pensando diferente e perguntando por que os Estados Unidos estão fazendo isso. Não tem um senso, correto? Se não tem uma razão dessas ações, então qualquer pessoa pode perguntar por que eles estão fazendo isso. Qual a razão realmente dentro que vai justificar essas ações? E sim, essa razão, depois todo mundo está a ver claramente, ok, é claro, ele tem que mostrar a força num lado do outro, porque ele está pensando que toda a América Latina, para os Estados Unidos, são o seu terreno, onde eles devem que controlar. Mas penso que essa época já acabou muito, muito tempo. Estados Unidos, hoje em dia, não tem nem forças armadas suficientes para fazer intervenção em Venezuela. Sabe por quê? Porque se eles vão tentar entrar em Venezuela, bom, penso que ruim. para eles esse vai muito mais difícil que foi o Vietnã para os Estados Unidos. Mais difícil que foi no Vietnã? Sim. Caramba. Ó, o Gustavo Santos mandou a última pergunta aqui do Superchat. Oi? Esse da Venezuela é impactante aqui pra mim, A gente hein? conversou com o Farinazzi. O exército dos Estados Unidos está perdendo 22 soldados por dia de suicídio, velho. É um exército que tá doente. Não, mas doente. eu falo assim, quando a gente vê a Venezuela fragilizada ali, um país pobre e tudo mais, e vê a potência que os Estados Unidos são militarmente falando também, não só financeiro, mas militar, você pensa assim, pô, os Estados Unidos quiserem acabar com a Venezuela, é 2 palitos, né? E isso não é uma realidade. Se ele se atrever ali, vai ser uma batalha longa e talvez uma derrota. Imagina se nessa situação a Rússia e China vai decidir sim, vamos fazer o mesmo que os Estados Unidos estão fazendo na Ucrânia. Vamos mandar aí a assistência, drones, armamentos, que os Estados Unidos está fazendo essa guerra. E vamos dizer sim, nós queremos fazer o paz vamos negociar, vamos fazer algo, sim? Vamos repetir a mesma história. Por que não? Sim, porque os Estados Unidos agora destruíram todo o direito internacional, destruíram todas aquelas tradições de relações entre países, completamente fizeram do política normal, diplomacia normal, um show, de vezes de idiotas, porque a gente já não pode escutar aquelas mesmo a linguagem de quando eles estão a discutir algo, como parece os bandidos na rua estando falando entre eles, não os presidentes do país que pode dizer essas palavras para outro presidente. Qual é isso? Muito bom. O Gustavo Santos mandou aqui, ontem lembramos 39 anos do assassinato do líder moçambicano Samora Machel. Queria saber se o Bolt estava em Moçambique na data desse evento e de suas lembranças sobre seu período no país. Bom, infelizmente eu cheguei em Moçambique talvez 2 ou 3 anos depois desse acidente, quando os serviços secretos de África do Sul, utilizando aquele equipamento de navegação, fizeram o bique falso, e por isso o avião de Samora Machel, com tripulantes russos, fazer esse acidente no território de África do Sul, pensando que eles estão aproximando o aeroporto de Maputo, e eles, infelizmente, durante o tempo da noite e durante a chuva, fizeram um impacto com uma montanha aí e completamente destruiu e perdeu a vida o presidente do Moçambique, Samora Machel, e também todo o tripulante russo que estava a bordo. O Vitor mandou uma pergunta aqui sobre seus idiomas, mas a gente conversou no começo da live, então eu aconselho que você depois assista desde o começo, que a gente tratou desse assunto. Ô Vitor, eu queria só te perguntar mais uma coisa. Você foi da KGB? Não, nunca foi parte da KGB. Não? Também não, porque o KGB foi diferente do... Não, o KGB foi diferente de Forças Armadas. Se eu fui o membro da KGB, eu também era orgulhoso de dizer sim, eu fui o membro da KGB. Mas eu fui o membro de Forças Armadas e também tenho o meu orgulho de dizendo que eu fui a parte das Forças Armadas da União Soviética. Muito bom, muito bom.
Vitor, obrigado, cara. Obrigado pelo papo, Obrigado, assim. obrigado. Foi Com muito legal. prazer. Penso que vamos continuar essa conversa. Sempre estou disponível. Se vão me convidar, sempre vou, com muito prazer, continuar essa conversa com meus amigos no Brasil. Porque o Brasil, para mim, também, não sou um país distante, mas país que eu sinto muito bem. Também sou apaixonado da música brasileira e tudo o que vem do seu país. Sim. Eu tenho certeza que vai ter vários depois disso. Hoje você ainda está como empresário aí na Rússia ou você já está aposentado? Você ainda é um empresário ou você já aposentou? Você já encerrou suas atividades? Não. Era um negócio aqui na Rússia também. Você tem negócios aí? Sim, tenho. Você pode falar quanto que é a sua fortuna? Que todo mundo já perguntou e ninguém tem coragem de falar. Ah, eu sei, 6 bi, 6 bi. Deixa. Sim. Talvez negócios querem uma silêncio, uma situação de tranquilidade, senão não vai ser um negócio. Não, mas, pô, tem na internet isso daí, né? 6 bilhões. Inclusive, se você estiver precisando de um sócio... Sabe que o meu mulher, que estava nessa sala do tribunal, estava dizendo 6 bilhões, então eu tenho direito da metade. Dá-me a metade de 6 bilhões. Então o juiz, no coisa, disse, bom, de onde que é esses 6 bilhões para o governo? Então vocês têm que dar essa metade para a senhora. Boa. Ó, eu preciso agradecer o Cristiano, que fez a nossa ponte, né? Que trouxe você aqui. Meu, e também eu agradecido a ele para essa oportunidade, para conhecer 3 irmãos e, valeu. Como sempre, vou sempre disponível para vocês. Boa. O Cristiano tem um canal no YouTube que é o Camarada Comissário. Então, quem quiser conhecer o canal do Cristiano, entra lá. Tem um @ do Instagram, que é Divina Espada. E tem o Telegram também dele, que é o Cristiano Grade. Então, acessem as redes sociais aí do Cristiano, que é um cara bem bacana, que trouxe o Victor aqui no Três Irmãos, e eu tenho certeza que essa é a primeira. Hoje a gente conversou da história do camarada, isso. E na próxima eu acho que é uma baita oportunidade pra gente falar muito de geopolítica e outros assuntos, né, Robertinho? O convidado tem uma riqueza imensa. Só pra gente entender um pouco mais, depois da sua troca que eles fizeram, de você pela atleta americana, como é que ficou a sua circulação pelo mundo? Se você quiser vir para o Brasil, quiser sair daí, você acha que tem algum problema ou você não prefere ficar quieto aí para não ter oportunidade de se ferrar de novo? Bom, todos esses praticamente 3 anos estão viajando em Rússia, talvez saiu algumas vezes para China, mas penso que não há problemas. Um dia desse também quero viajar para o Brasil, se vamos ter oportunidade. Boa. O Três Irmãos em breve também vai viajar para a China. Se você quer viajar para a China com 3 irmãos, e além de nós, vai estar o Farinazes também, o senhor da guerra aqui do Brasil, comandante Robson Farinazes, e André Vermont. Tem o link na descrição desse episódio aí, você pode clicar lá e entrar pro grupo lá e trocar ideia com as assistentes de viagem lá, elas vão passar todos os detalhes, e você tem a oportunidade de ir para a China com 3 irmãos em janeiro. Em breve, quem sabe, a gente pode ir para a Rússia também. Tem essa conversa, né, Robertinho? Bateu 1 milhão de inscritos, a gente vai para a Rússia e vai levar o camarada Jones Manuel também. Então se inscreve no nosso canal aí para você poder viajar com a gente. É isso aí, um passeio todo planejado, estruturado, então você não vai ter dificuldade nenhuma, vai ter guia, todos os lugares já estão reservados, então você não vai ter dificuldade de chegar, de sair, de se locomover no lugar. E claro, o Farinazes explicando os lugares, a situação geopolítica da China pra gente, a Andréia acalmando a gente, eu e o Cabeleiro atrapalhando todo mundo que estiver lá. Vitor, obrigado mais uma vez. Vitor. Até a próxima. Obrigado. Tudo de bom aí. Um abraço. Vou assistir o filme de novo só pra ver o que tem de real e o que não tem agora. Que agora eu sei a verdade, sei o filme. Vou assistir de novo. Muita gente boa. Muita gente boa, camarada. Um abraço. Abraço. Tchau. E galera, pô, que episódio, hein, Robertinho? Que papo legal, hein, cara? Mano, que papo legal. Foi bacana demais. É importante a gente ouvir os dois lados, né? Acho que todo mundo sabe a história de Hollywood. Isso. Todo mundo tá cansado de saber a história de Hollywood. Hoje a gente teve a oportunidade de conversar com o outro lado. Mas é o que eu falo, enquanto a gente tiver dentro da gente
esse interesse de ouvir as duas partes, de ouvir com, sabe, com o coração aberto, de entender os dois lados, cara, isso é importante demais. É para isso que a gente tá aqui. Eu acho que todo mundo que tem um canal, né, tem que se propor a ter liberdade dentro das convicções, lógico, né? Eu não quero que ninguém faça uma coisa obrigado, que isso aí é o pior que pode acontecer. Mas, cara, é muito legal você ouvir as histórias das pessoas de forma diferente. Você é bom demais, Robertinho. Robertinho manda muito bem. Você só pisou na bola na hora que você falou que o Trump era pacifista, viu? Pelo amor de Deus. Para com isso, o cara tá tacando um míssil aqui na Venezuela. Eu não vi um míssil, né? Ah, não viu? Boa. Eu Bom, não vi, galera, né? se inscreve aí no tá canal. Desinformação aí, fake Final de porra. semana a gente tem debate, tem vários outros episódios aí, então se inscreve aí pra você poder acompanhar. Semana incrível, é isso. Deixa o sininho ligado, porque essa semana, mano, a gente vai simplesmente parar a internet. Então, se você quer participar desses momentos, deixa o sininho ligado aí, se inscreve, dá like, se puder, seja membro. Valeu, galera. Até a próxima. Usem AlphaCode, tem cupom de desconto aí do 3 Irmão, falou? Fui.